Boa noite, então, a todas e a todos aqui presentes que estão acompanhando hoje mais uma aula do curso de aperfeiçoamento e atendimento educacional especializado. Uma alegria ver vocês, né, todos aqui hoje que estão acompanhando e também quem vai acompanhar depois. As tutoras, né, e os cursistas. Então, nós vamos dar início hoje a aula referente ao módulo de altas habilidades superdotação, que é o módulo no qual, nesse momento, nós estamos cursando. Eu sou a professora Tatiane Negrini, sou a professora que está conduzindo junto com vocês as discussões desse módulo. Eu sou professora aqui do Departamento de Educação Especial, aqui da Universidade Federal de Santa Maria, e já pesquiso sobre a área das altas habilidades superdotação há um tempo, sem contar anos, né? Desde a minha graduação também venho participando de projetos, depois realizando pesquisas, mestrado, doutorado, e hoje trabalhando também com pesquisas, né? Também além das disciplinas relacionadas às altas habilidades superdotação. Então, venho compartilhar algumas ideias com vocês, as quais nós entendemos que são importantes quando se pensa no atendimento educacional para esses alunos com altas habilidades de superdotação. Eu vou fazer rapidamente minha autodescrição para facilitar também a questão da acessibilidade. Sou uma mulher, então, de pele clara, tenho cabelos lisos na altura do ombro, olhos verdes acastanhados, uso nesse momento um brinco dourado com umas pedrinhas, uma corrente pequena e uma blusa de tons bege, marrom, verdes, né, manchas mescladas. Nesse momento estou num escritório onde o enquadramento ao fundo aparece uma parede de cor branca e na outra metade uma porta, um marco de uma porta em tons de marrom. Bom, finalizada então essa descrição, né, dou as boas-vindas novamente para vocês, esperamos hoje ter um momento de diálogo, de conversa, né, onde nós possamos trocar um pouquinho a respeito da temática das altas habilidades de superdotação. Já está disponível para vocês, então, o material de leitura, e é a partir desse material que algumas questões principais eu vou abordar aqui na nossa aula de hoje. Claro que não é viável, né, nós fazer um aprofundamento muito em vários aspectos, mas a gente vai tentar, então, apresentar alguns elementos mais importantes quando nós falamos sobre a temática das altas habilidades. O primeiro deles é nós entender quem são os alunos com altas habilidades de superdotação. Por quê? Para que nós possamos atender esse público e identificar esse público, nós precisamos entender quem eles são, né? Que características eles apresentam. Então, para melhor compreensão a respeito dessas características, no material disponibilizado para vocês, está disponível, e é o que eu coloquei, né, resumidamente, 9 mitos sobre a superdotação. O que são os mitos? São ideias, muitas vezes, equivocadas que se tem, né, a respeito da temática, e que foram produzidas, né, socialmente em diferentes momentos. Então, muitos desses mitos, eles são reproduzidos por nós, por famílias, por colegas professores, por outros profissionais, muitas vezes por falta de conhecimento a respeito do assunto, né? Então, quando nós falamos em mito, nós falamos em algo que necessita ser revisto. Então, uma ideia equivocada. Eu vou destacar alguns deles, né? E o primeiro deles que eu gostaria de destacar é a superdotação global. Por que é considerado um mito, né? Por quê? Porque a superdotação, o sujeito com altas habilidades de superdotação, ele não será bom em tudo que ele vai fazer. E por isso, né, a superdotação global. Normalmente, pessoas com altas habilidades de superdotação possuem maior habilidade em uma
ou mais áreas, né? Mas ele não vai ser o aluno nota 10 em tudo. Esse mito já faz com que nós possamos abrir uma janela de possibilidades, pensando nas diferentes inteligências que cada ser humano possui, né? Um outro mito que eu gostaria de destacar é o mito 4 e 5, biologia versus ambiente. Por quê? Porque é muito questionado, né? E aqui são dois mitos, então, que se referem à superdatação, que diz respeito a as altas habilidades é um aspecto somente biológico ou um aspecto somente ambiental, gerado a partir de um estímulo ambiental. E por que vem, né, eles vêm associados? Porque se entende hoje, a partir de diferentes estudos, que as altas habilidades de superdotação são, então, uma relação entre fatores biológicos e ambientais, né? Não é só um desses aspectos. Então, é importante que nós possamos considerar, né, isso quando nós pensamos nesses sujeitos com altas habilidades de superdotação. E o terceiro mito que eu gostaria de destacar é o mito 9, né, que nós normalmente costumamos ouvir também, de que as crianças superdotadas se tornam adultos eminentes, no sentido de que somente o fato deles apresentar superdotação tornaria-os sujeitos já com um futuro, né, um futuro profissional eminente, destacado. E isso não é uma verdade. Por quê? Porque assim como outras pessoas, né, os sujeitos com altas habilidades, se não fizerem uma boa escolha profissional, né, ou de acordo com seus interesses, além, né, de outros aspectos que envolvem a sua vida, né, pessoal, não necessariamente eles vão ter um reconhecimento no seu futuro, né? Então, as altas habilidades não necessariamente, né, conduzem a que esse aluno se torne, né, um adulto reconhecido. E aí também, então, a partir da Ellen Wiener, nós temos outros mitos que podem ser considerados e que fica como recomendação para a leitura de todos. Nesse sentido, né, a partir da revisão desses conceitos, nós vamos entendendo melhor quem é o sujeito com altas habilidades de superdotação. E o documento da Política Nacional de Educação Especial, na perspectiva da educação inclusiva, de 2008, apresenta a seguinte descrição. Então, são sujeitos com altas habilidades de superdotação, aqueles que demonstram potencial elevado em qualquer uma das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes. Também apresentam elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas em áreas do seu interesse. E que isso nos mostra a partir desse conceito, que esse conceito está embasado também a partir de uma concepção que nós vamos reafirmar na sequência, que é do pesquisador José Renzulli. Esse conceito nos mostra o quanto, né, as altas habilidades de superdotação, elas fazem parte de um conjunto de características, né, aí que considerando, né, as diferentes áreas que podem estar isoladas, né, ou combinadas em cada sujeito de acordo com as suas peculiaridades. Então, não vou me adentrar muito em outras características, mas eu gostaria de destacar também algumas características da aprendizagem, né? Então, estes alunos apresentam uma rapidez e uma facilidade para aprender naquelas áreas das quais elas possuem destaque, né? Facilidade para abstração, uma produção criativa vinculada a essa área, possuem uma maior flexibilidade de pensamento, de independência, uma capacidade de julgamento, e muitas vezes eles são alunos mais críticos, mais questionadores, que possuem uma habilidade maior de resolver problemas ou encontrar saídas, soluções para determinadas situações,
possui uma memória e compreensão incomuns das situações vivenciadas, entre outras características que nós podemos considerar como características sociais e emocionais desses alunos, né? Algo que é comum ouvirmos falar também, bom, mas esse aluno, ele é um aluno que se isola mais em sala de aula, ele é isolado. Não, não necessariamente é um aluno isolado, né? Mas ele pode também ter um comportamento de isolamento, por exemplo, quando naquele grupo no qual ele se encontra, ele não encontra companhias ou pessoas que falem dos mesmos assuntos que ele. Então, ele pode apresentar um comportamento isolado, mas não necessariamente, né, que este comportamento justifique, né, um isolamento social, né, dependendo, então, dos grupos dos quais ele se encontra. O que é importante considerar? A singularidade de cada criança. Porque nós vamos abordar, e vocês têm no material teórico que foi disponibilizado para leitura, uma lista de inúmeras características que podem ser observadas nesses alunos. E cada um deles vai expor essas características de uma maneira muito singular, relacionada, né, essa sua superdotação, a alguma área do conhecimento, né, alguma ou algumas áreas. Então, é importante que nós possamos considerar que cada sujeito vai ter a sua individualidade e que essas características também podem ser diferenciadas na forma de expressão de cada sujeito. Bom, quando nós tratamos a respeito das altas habilidades desse público, né, nós precisamos partir principalmente de um amparo teórico que fundamenta, né, um conceito de inteligência e um conceito de superdotação. Por quê? Porque por muitos anos a superdotação, a inteligência, desculpa, ela foi amparada por discussões que vieram de um viés muito clínico, baseando-se somente a partir de testes de QI, né? No entanto, com os anos, essas discussões vão sendo ampliadas e hoje a gente entende a questão da inteligência muito além de um teste de QI, né? Por quê? Porque nós entendemos que a nossa inteligência, ela vai além da habilidade linguística, lógico-matemática e espacial, que são as que principalmente são avaliadas nesses tipos de testes. Então, sim, a avaliação psicológica, ela é uma possibilidade de atendimento, de identificação desses alunos. No entanto, né, a gente para entender a inteligência como um conjunto maior de áreas que podem fazer parte, né, do desenvolvimento do ser humano. E então, nós destacamos aqui, né, então é com duas imagens que aparecem ali, duas fotos, que é uma referente ao conceito de inteligência, baseada nos estudos de Gardner, que nós temos nos utilizado, e um conceito de superdotação a partir dos estudos de Joseph Renzulli. Esses dois conceitos principais, eles têm sido apoiadores, né, em vários estudos a nível nacional. Nós temos também outras perspectivas de outros autores que também amparam algumas outras pesquisas. No entanto, Renzulli e Gardner têm sido os autores principais que têm sido utilizados, né, em grande parte do nosso país. Então, por isso, né, seleciono eles como sendo os mais relevantes. E vocês vão perceber também que esses conceitos, eles vão, inclusive, guiar o processo da identificação. Então, o que né, o Gardner vem nos trazer? E aqui, de uma maneira muito sucinta, né, só para que a gente possa abordar a respeito do assunto. Gardner diz que a inteligência é um potencial biopsicológico de processar informações de determinadas maneiras para resolver problemas ou criar produtos que sejam valorizados por pelo menos uma cultura e comunidade. E ele reconhece, então, a partir de estudos, né,
8 inteligências que estão dentro desse conjunto que ele chama de inteligências múltiplas, onde todos nós, enquanto sujeitos, temos possibilidades de desenvolvê-las, né? Então, ele, nesse sentido, apresenta essas 8 inteligências, que são a inteligência linguística, a inteligência lógico-matemática, a inteligência espacial, a corporal sinestésica, a musical, a interpessoal, a intrapessoal, e, posteriormente, ele acrescenta nos seus estudos a inteligência naturalista. Essas inteligências podem ser, né, desenvolvidas, e todos nós, enquanto seres humanos, né, podemos usufruir delas, cada um dentro das suas peculiaridades. Que relação nós fazemos, então, com a questão das altas habilidades? Né? Logo já vamos partir do conceito de superdotação, mas antes gostaria de encerrar aqui, dizendo que, dentro daquele grupo de pessoas que tem maior facilidade em cada uma dessas inteligências, tem pessoas que se destacam. Né? Então, é isso até nas palavras do próprio autor, ele fala, né, que algumas pessoas possuem maior facilidade, né, maior possibilidade de resolução de problemas, de encontrar uma maneira criativa, se utilizando mais de algumas dessas inteligências. E aí, então, entra, né, a questão da superdotação. Por quê? Nós entendemos, então, que as altas habilidades de superdotação, elas podem estar relacionadas em cada sujeito, né, a essas diferentes inteligências. Então, um aluno pode apresentar altas habilidades de superdotação com desempenho superior, destaque na área linguística, ou na linguística e na interpessoal. Então, isso pode variando de acordo com cada sujeito. Tá? Um conceito importante, então, que eu também destaco nesse sentido, é o conceito de altas habilidades de superdotação apresentado por Renzulli. Esse eu entendo que é um conceito muito importante quando nós procuramos entender quem é o sujeito com altas habilidades de superdotação. E apresento para vocês ali uma imagem onde aparece o modelo dos 3 anéis, que é o estudo apresentado por Renzulli desde 1986, onde ele apresenta um conjunto de 3 traços que são fundamentais quando nós precisamos observar o aluno com altas habilidades, para que nós possamos identificá-lo. São eles. Então, primeiro traço, a habilidade acima da média. Esse aluno, ele vai apresentar uma habilidade, uma facilidade de aprendizagem que vai se destacar em relação à média. A média de colegas da mesma idade, a média de pessoas que desempenham aquela mesma atividade, né? Então, são pessoas que têm mais facilidade, habilidade acima da média. Segundo traço que o autor destaca é o envolvimento com a tarefa. Então, este aluno, ele vai apresentar uma motivação, uma persistência, um interesse maior em relação àquele determinado assunto. Esse envolvimento, né, com a tarefa, ele está muito relacionado a uma motivação do próprio sujeito. Não é tanto somente do ambiente, no sentido do pai que incentiva, da família que estimula, mas um envolvimento demonstrado pelo aluno, no sentido de ele querer, ele estar motivado para tal atividade, para tal pesquisa, para tal área do conhecimento. E o terceiro traço, destacado pelo autor, é a criatividade. Então, este sujeito, ele tem maior facilidade nessa flexibilidade de pensamento, nessa inovação, nessa capacidade de pensar respostas criativas, soluções de problemas. E essa criatividade, ela pode ser apresentada de maneira diferente de acordo com cada área. Então, pensem que a criatividade na área artística,
ela pode se dar numa produção, enquanto que a criatividade na área linguística, ela pode se dar numa formulação de um poema, na criação de uma letra de uma música, que daí poderia relacionar a linguística e a musical, né? Então, expressa de diferentes maneiras. E como vocês podem perceber, ao fundo, esta teia que aparece ao fundo são os fatores de personalidade e os fatores ambientais que influenciam no desenvolvimento, né, na demonstração desses traços. Então, o que isso quer dizer? Que dependendo que o ambiente do qual essa criança vive, o ambiente familiar, social, escolar, eles podem interferir positivamente ou negativamente na demonstração, né, desses comportamentos de superdotação, certo? Então, a importância, destaco aqui, né, do nosso papel enquanto professores. Por quê? Porque neste momento nós estamos também, né, num papel de estimuladores, de propulsores também de atividades que possam contribuir positivamente para a demonstração desses comportamentos de superdotação. Destaco ainda, encerrando, que não é só um destes anéis que faz com que a gente possa identificar a superdotação. É o conjunto. Então, esses traços, eles vão se apresentar em diferentes momentos da vida da pessoa, com diferentes intensidades, mas eles precisam aparecer. Por isso, a ideia aqui, né, do cruzamento entre os 3 anéis, porque não é só um anel, são os 3 anéis que precisam ser observados. Entre outras, claro, características que fazem parte também, né, do repertório de indicadores de altas habilidades de superdotação. No entanto, o autor destaca que esses 3, eles são fundamentais para que nós possamos confirmar. Então, destaco também aqui que é uma citação de um documento de 95, onde se afirma que as altas habilidades referem-se aos comportamentos observados ou relatados, que confirmam a expressão de traços consistentemente superiores em relação a uma média em qualquer campo do fazer. Entende-se por traços, e aí eu destaco essas palavras que vamos ver na sequência, as formas consistentes, ou seja, aquelas que permanecem com frequência e duração no repertório do comportamento, dos comportamentos da pessoa. Então, isso é um aspecto importante. Esses traços, eles não apareceram em determinado momento e sumiram, né? São traços apontados pelo autor, que eles vão permanecer aparecendo, então, em épocas diferentes, mas situações semelhantes. Então, que nós poderemos estar observando enquanto família, enquanto escola, enquanto professores, neste processo de acompanhamento dos alunos. O autor também diferencia, né, 2 tipos de superdotação, que é a superdotação acadêmica e a superdotação produtivo-criativa. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas resumindo, a superdotação acadêmica normalmente é mais reconhecida no contexto escolar, porque quando o aluno se evidencia a partir de um bom desempenho, de boas notas, é um aluno que tem um gosto pela leitura, que ele tem um pensamento mais convergente, ele consegue se concentrar nas atividades propostas pelo professor e que lhe interessam. São os alunos normalmente mais identificados em testes de QI. Enquanto que o aluno produtivo criativo, ele tem um perfil diferente. O que é esse perfil? É aquele aluno mais questionador, problematizador, que normalmente ele pode, nem sempre ele tem um bom desempenho escolar, boas notas, mas é um aluno que aprende, mas ele tem uma forma de expressão diferente. Então, ele prefere trabalhar mais sozinho,
tem preocupações sociais mais claras e fortes, ele parece ser mais questionador, nem sempre gosta ou se adapta a essa rotina da sala de aula, de copiar, de fazer o exercício, né? Pensando principalmente, se a gente for pensar numa rotina mais tradicional da escola, é um aluno mais imaginativo, intuitivo, entre outras características. Então, nós temos o aluno, então, do tipo acadêmico, produtivo criativo, ou do tipo misto, né? Onde essas características se fundem também. Resumidamente, né, esses indicadores nos mostram o quê? Que esses alunos, eles têm uma característica que é diferenciada. E por eles ter essa facilidade de aprendizagem, conseguindo avançar além da sua turma, né, normalmente além das outras crianças da sua idade, eles também são alunos que necessitam de um atendimento educacional especializado. Então, uma prática tradicional, muitas vezes presa numa rotina mais tradicional, onde não possibilita muita criatividade, o uso de diferentes materiais, de diferentes metodologias, pode ser um ambiente muito desfavorável para o desenvolvimento desse aluno, né? Então, por que nós precisamos identificar uma pessoa com altas habilidades de superdotação? Para que nós possamos, então, a partir dessa identificação, definir o tipo de atendimento educacional especializado mais indicado para aquele seu perfil, né, acadêmico, considerando que nesse processo de identificação vão ser definidos, apontadas as áreas das quais ele mais tem destaque ou facilidade, né? Então, o processo de identificação, ele vai direcionar a evidenciar em quais inteligências esse aluno tem, né, maior facilidade, para que assim possam ser construídas estratégias que contribuirão para o desenvolvimento do potencial desse aluno, né? E especialmente para o adulto, essa identificação ela tem um viés, né, também para a construção de um autoconceito positivo e também para a construção da própria identidade como pessoa com altas habilidades de superdotação. Inclusive, isso atuando, né, agindo de uma maneira positiva, essa identificação, para as próprias escolhas profissionais que esse sujeito vai fazer. Né? Pensem, se você soubesse que tem mais facilidade em uma área ou em outra, você já sabe também, já pode ter um direcionamento para as suas escolhas profissionais. Né? Então, a identificação, ela contribui tanto para a criança, que está em idade escolar, né, e que pode ser organizado um atendimento direcionado às suas facilidades, assim como para esse sujeito enquanto adulto. O que colabora nesse processo de identificação? Nós estamos partindo aqui de um viés de identificação pedagógica, e isso é uma ressalva importante de fazermos. Essa avaliação pedagógica, que envolve o acompanhamento do aluno em diferentes situações, em diferentes momentos, ela pode contar com a colaboração de vários sujeitos, né? Entre eles, professores. Então, o professor, talvez, do atendimento educacional especializado vai ser o responsável por organizar esse processo, por ter mais conhecimento a respeito da própria área das altas habilidades de superdotação, para explicar para os seus colegas, para organizar essas etapas de identificação, mas também os outros professores que conhecem esse aluno. Então, se esse aluno está no 5º ano da escola, por exemplo, né? O professor do 5º ano pode participar, os professores que acompanharam esse aluno no ano anterior, ou os professores que estiveram em contato com ele em outras atividades e que conhecem também podem colaborar. Então, nós temos professores, colegas, porque os colegas também conhecem entre si as suas habilidades, né? Então, às vezes o colega sabe dizer a respeito da facilidade que o amigo tem de tocar um instrumento, de conversar, de montar grupos, né? Indicando, assim, conhecimento, informações sobre o aluno. A autonomiação,
o próprio aluno falar de si, daquilo que ele gosta, daquilo que ele sabe fazer, daquilo que ele tem facilidades. A família, né? Ninguém melhor que a família para mostrar, trazer informações a respeito do desenvolvimento da criança nas diferentes fases que ele passou, né? Então, desde a infância. Outros especialistas também colocados ali, o quanto é importante a visão de outros profissionais de outras áreas também, e destaco aqui principalmente o olhar da área da psicologia, que tem, né, uma relação muito forte com a área educacional, e que também pode trazer elementos importantes nessa avaliação, que, claro, né, como psicólogos, às vezes vão fazer um outro tipo de avaliação, diferente da educacional, mas que venha se complementar e contribuir com outros dados. E a identificação pela provisão, que é um termo, né, que foi cunhado por algumas autoras, e vem se referir a esse processo de observação do aluno fazendo, agindo. Então, nós podemos, enquanto professores, promover dentro das turmas, em determinados momentos, diferentes tipos de atividades. Atividades essas que promovam a criatividade, um olhar inventivo, né? Que possam explorar diferentes áreas e nas quais nós podemos percebendo aqueles alunos que têm mais facilidade e que se destacam em relação ao grupo. Então, conforme nós podemos ver aqui, né? São vários os sujeitos que podem colaborar nesse processo de identificação. Nós temos alguns instrumentos também que podem ser utilizados, e no material eu sugiro para vocês alguns questionários que são sugeridos pela professora Suzana Pérez e pela professora Soraya Napoleão Freitas, que são instrumentos que podem ser utilizados por professores e que vêm, né, trazer a contribuições desses diferentes sujeitos nesse processo de identificação. Claro que aqui eu estou sendo muito sucinta, né, nessa descrição, mas é importante que nós tenhamos esse olhar de que, sim, nós, enquanto professores, temos muito a contribuir nesse processo de reconhecimento desse sujeito. Então, a identificação, ela exige um processo contínuo em que as habilidades sejam observadas na sua frequência, intensidade, consistência. E o nosso foco é numa avaliação pedagógica, né? Onde diferentes instrumentos e ações podem contribuir. Bom, tendo um aluno, então, com indicadores de altas habilidades de superdotação, quais são as possibilidades de atendimento a esse estudante? Eu descrevi aqui algumas que são mais utilizadas no nosso contexto nacional. Então, primeira delas, o enriquecimento intracurricular. O que é o enriquecimento intracurricular? O que pode ser desenvolvido pelo professor, pelos professores, dentro do contexto de sala de aula, dentro do contexto das suas disciplinas. Nesse sentido, o professor de educação especial, ele faz um trabalho muito articulado, pode fazer um trabalho muito articulado com esse professor que está lá dentro da sala de aula. Então, o que ele pode fazer lá? Suprimir determinados conteúdos que ele entenda que esse aluno já trabalhou e trazer material mais aprofundado. Ele pode sugerir para que o aluno seja um monitor da turma em determinados momentos, em determinadas atividades, que ele pesquise determinados temas que possam colaborar com a turma. Pode fazer trabalhos com toda a turma, inclusive não somente para o aluno com altas habilidades, mas que possibilitem a pesquisa, o aprofundamento. Então, o intracurricular é tudo aquilo que nós podemos enriquecer o contexto da sala de aula, certo? Então, pensem que o enriquecimento é a nossa palavra-chave. O enriquecimento dentro da sala de aula ou fora da sala de aula. Mas nós precisamos pensar em como nós podemos potencializar essas aprendizagens desses alunos. O enriquecimento extracurricular, que é o que pode ser realizado fora do contexto da sala de aula,
especialmente aí considerando o atendimento educacional especializado em sala de recursos. Então, esse atendimento na sala de recursos, ele não tem como objetivo somente de, como muitas vezes nós pensamos, né, em relação à própria deficiência, de reforçar aquilo que o aluno não sabe, mas trabalhar também com o enriquecimento daquelas inteligências e daqueles potenciais do aluno. Então, com atividades exploratórias, de aprofundamento, de projetos, de pesquisa, de visitas às diferentes locais, de articulação com outros profissionais, com outros grupos. Tudo isso se encaixa também nesse outro item que eu coloco ali do ensino colaborativo, né? Professor do atendimento educacional especializado pode trabalhar, sim, junto com o professor da sala de aula regular, promovendo ações de maneira colaborativa que possam favorecer, né, o desenvolvimento desse aluno, planejando algumas atividades juntos, outras atividades só para a sala de aula, outras atividades só do AE. O que é importante destacar? Que vai depender, essas atividades, esse planejamento, do perfil do aluno. Então, eu não posso dizer aqui para vocês, então, para o aluno, faça isso, né? Porque não existe uma fórmula. Para cada aluno identificado, para cada perfil de sujeito, e dentro das áreas que ele foi identificado, podem ser promovidas diferentes formas de enriquecimento. E por isso, né, que a nossa área das altas habilidades, a gente não consegue delimitar uma única proposta, né? Eu posso ter um aluno com um direcionamento mais para a área lógica e outro mais para a área linguística, e as atividades de enriquecimento serem tão diferentes, né, uma das outras. E a última possibilidade de atendimento, do qual eu sugiro aqui, que é uma possibilidade também, é a aceleração, né, ou avanço de série ano. Então, a nossa legislação nacional, ela permite que a aceleração seja realizada, no entanto, nós precisamos ter cuidado, prudência, né, na avaliação dessas características desses alunos e se a aceleração é o mais indicado para esses alunos. Por quê? Porque a aceleração, ela pode ser muito interessante, mas principalmente para alunos que têm uma habilidade, uma inteligência mais nas áreas acadêmicas, que conseguem ter um desenvolvimento que envolve diferentes áreas, né? Para que ele não venha, depois de acelerado, ter problemas futuramente, né? Então, nós precisamos de uma avaliação cuidadosa, que envolva a família, que envolva o conhecimento dessas diferentes áreas de desenvolvimento desse aluno. Então, o atendimento ao aluno com altas habilidades, ele está previsto, então, tudo que nós estamos falando aqui, né, está previsto na Política Nacional de 2008, na Resolução número 4 de 2009, no Decreto 7611 de 2001, que fala sobre o atendimento educacional especializado, assim como na Nota Técnica número 4 de 2014, que também fala a respeito dessa avaliação pedagógica que pode ser realizada e que não necessariamente precisa de uma avaliação clínica para encaminhamento do aluno com altas habilidades para o AEI. Certo, pessoal? Então, eu não vou entrar muito em detalhes, que eu até tinha colocado mais algum material aqui, né, do que a gente já falou, dos diferentes tipos de atendimento. E para encerrar, né, eu gostaria de dizer que todos esses aspectos fazem parte do processo de inclusão desses estudantes com altas habilidades na escola, desde o reconhecimento, a identificação, até o atendimento educacional de acordo com as suas necessidades. Então, para que nós possamos falar em inclusão do aluno com altas habilidades, nós precisamos, primeiro, reconhecer onde está esse aluno. Onde ele está na nossa escola? Por que a gente não consegue enxergar onde ele está, né? Então, a gente precisa reconhecê-lo, identificá-lo, para que nós possamos, então, promover atividades, né, planejamentos de atendimento de acordo com as suas necessidades. Deixo algumas referências, que depois vocês vão receber esse material também, que podem contribuir nas leituras complementares de vocês.
fiz uma apresentação aqui mais rápida, né, para que a gente possa sintetizar, e agora também, professora Carmen, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas a respeito do assunto. Ótimo, muito obrigada, prof. Tive um imprevisto com a minha máquina aqui logo no início, e daí, como a professora Tatiana já é nossa, né, professora aqui da casa, eu pedi para ela que ela iniciasse a aula, porque eu sou muito pontual, vocês, né, acho que já me conhecem pela pontualidade. Então, assim, ó, peço, né, desculpa, mas cá estou. Tá, não vamos então vamos tentar responder. Muito obrigada, professora Tati, pelas colocações. Tem assim elogios aqui no chat, né, pelas informações, e anotei alguns questionamentos, tá, para nós tentarmos atender as cursistas. A Débora Fernandes, ela pergunta se uma criança com Asperger pode ter altas habilidades. Sim, sim. Primeiro, gostaria de destacar que altas habilidades de superdotação é diferente de Asperger, né? Então, são duas especificidades do desenvolvimento, né? Então, o Asperger, hoje, dentro do transtorno do espectro autista, e as altas habilidades de superdotação. E sim, no mesmo sujeito, ele pode apresentar Asperger e altas habilidades de superdotação. E aí, quem quiser aprofundar mais as leituras a respeito disso, né, nós temos alguns estudos que falam da dupla excepcionalidade ou dupla condição, que é um termo que vem sendo utilizado para se referir quando as altas habilidades estão associadas a alguma outra condição. Seja ela, então, uma condição de um transtorno, de uma dificuldade de aprendizagem, de uma outra deficiência também. Tá? Então, ela pode, sim, as altas habilidades estarem associadas a alguma outra condição. Ótimo. Causa muitas vezes confusão, né? O que causa confusão, às vezes, no diagnóstico, né? Na avaliação. Porque, às vezes, é dada atenção a outra condição que ele apresenta. Então, às vezes, ele apresenta uma deficiência física, né? Uma outra, no caso Asperger também, né? Uma outra característica e que camufla, né, dificulta que nós possamos perceber as altas habilidades. Ótimo, professora. Outra pergunta da Naide, que é nossa outra cursista, ela fala se a superdotação e altas habilidades podem apresentar déficit de atenção. Nessa mesma perspectiva do que eu vinha falando, nós temos alunos, né, que apresentam déficit de atenção e hiperatividade, né? Que é uma avaliação diferente de altas habilidades. No mesmo sentido, né? O mesmo aluno, ele pode apresentar altas habilidades e déficit de atenção ou hiperatividade. Inclusive, eu não relatei antes, né? Mas nós temos um projeto de extensão aqui na Universidade Federal de Santa Maria, que ele acompanha alunos da educação básica com indicadores de altas habilidades, e tem, nos últimos anos, aparecido, né, sendo indicados para o projeto, muitos alunos com outras condições associadas. Então, assim, nós temos hoje alunos participantes do projeto com TEA e altas habilidades, nós temos um aluno com hiperatividade e altas habilidades. Então, são características que elas podem aparecer, sim, né? Mas é importante dizer que não quer dizer que todo aluno com altas habilidades tem déficit de atenção. Não, né? São aspectos diferentes, mas que podem estar presentes no mesmo sujeito. Ótimo. Em Santa Maria, tem algum local que essas crianças podem ser atendidas? Da Vanessa, o questionamento, a não ser as salas de educação, né, AE? Então, Santa Maria, né, e assim como todos os outros locais, né, do Brasil, a gente sugere que esses alunos sejam encaminhados ou para salas de recursos, ou para os NAAs, que são os núcleos de atendimento às altas habilidades de superdotação. Os NAAs têm um em cada capital do país. Então, quem deseja, às vezes, buscar informação no seu estado, né, a respeito do NAAs,
é interessante, porque pode, inclusive, orientar as famílias para que procurem esses atendimentos. Aqui no Rio Grande do Sul, o nosso NAS é de Porto Alegre. Assim como nós temos em Santa Maria o PRAEM, que também pode dar algumas orientações quanto ao processo de avaliação desses alunos. Então, os profissionais da área da educação especial também podem procurar o PRAEM ou a Secretaria Municipal, que tem dado esse apoio na organização desse processo de identificação. E também nós temos o projeto de extensão aqui da instituição, o qual comentei a recém, né, que é um projeto de enriquecimento extracurricular para estudantes com altas habilidades, que é coordenado por mim no momento, e é um projeto que vincula alunos da educação básica num programa de enriquecimento. Né? A professora Andréia de Vale Rec também trabalha comigo, né? Nós trabalhamos juntas nesse grupo e ela trabalha mais na orientação às famílias, né? Junto desse projeto maior. Então, caso, né, alguém tenha algum aluno daqui que queira encaminhar, também pode encaminhar, tanto para a sala de recursos, quanto também para o projeto de extensão. A professora, eu acho que já está respondida. A nossa tutora Zanandria, ela acabou de perguntar se os alunos podem ser encaminhados para o CAPS ou para o PRAEM em Santa Maria. Isso. Então, o PRAEM pode... o PRAEM, eu não sei se ele está fazendo no momento o atendimento, mas pode ser feito contato com o PRAEM, principalmente se deseja-se fazer o processo de identificação, se deseja-se uma orientação a respeito disso, que aí a profissional da escola, né, pode ser melhor orientada também, né, porque a gente está sempre aprendendo, né, e para a realização desse processo de identificação, nem sempre, se nunca foi feito, né, se tem uma segurança de como proceder, e aí é importante procurar esses órgãos que podem dar esse apoio nesse processo. Eu não sei se eles estão atendendo diretamente o aluno neste momento. Uma outra questão é da Mônica, ela pergunta o seguinte: se o aluno possui dificuldade de aprendizagem e também possui altas habilidades, qual é a prioridade? Nós vamos trabalhar com as dificuldades de aprendizagem ou com as altas habilidades? O que nós fazemos? Pois é, aí fica a pergunta, né? Assim, claro que nós precisamos sempre ter atenção a qual é a demanda principal do aluno naquele momento, né? Então, o aluno ele pode ter altas habilidades em alguma área, mas ter dificuldade de aprendizagem em outra, né? O que a gente faz no AE? Sim, aquelas dificuldades, elas precisam ser trabalhadas, né? Então, o aluno também precisa o desenvolvimento dessas áreas em que ele tem dificuldade. Mas o que eu destaco? Não vamos esquecer que esse aluno também tem potenciais. Ele também tem facilidades. E no momento que nós trabalhamos com essas facilidades que esse aluno apresenta, com essas áreas que ele se envolve, que ele tem maior capacidade de concentração, com certeza nós estamos contribuindo para que as áreas que ele tenha dificuldade também avancem um pouquinho, né? Então, nós podemos interligar, inclusive, né, uma área com a outra. Então, eu não tenho como dizer aqui, não sei o nome da pessoa que perguntou, né, mas qual a gente vai dar preferência, né? Mas se para as dificuldades... Mônica. Então, eu não posso te dizer assim, trabalha mais com as altas habilidades ou mais com as dificuldades. Mas vamos ter um certo bom senso no sentido de percebendo quais são as principais demandas desses alunos, né? Para que a gente não deixe de também propor atividades de enriquecimento para ele. Professora, quando puder falar, posso falar? Nossa, é para falar ou para escrever, professora? É para escrever, Cláudia. Eu já pego aqui, tá? Desculpa, vou escrever, tá? Que eu tô com uma folha aqui que eu imprimi, tá? Vou escrever, desculpa. Tá bom. Tá. Obrigada, professora. Tá, enquanto isso a gente vai, nós estamos com o nosso tempo, falta 5 minutos ainda. Tem a Débora também, ela pergunta qual a relação entre a teoria das inteligências múltiplas e o conceito de altas habilidades, Tati?
Ótimo. Então, lá no início, a gente falou a respeito dessas duas teorias, né? Então, qual é a Isso. relação entre elas, né? Quando nós entendemos a teoria da superdotação, não que então que o Renzulli nos traz a habilidade acima da média, o envolvimento com a tarefa e a criatividade, nós passamos a compreender que esses traços de superdotação, eles podem ser apresentados em qualquer uma daquelas inteligências que o Gardner destaca, né? Então, se nós vamos pensar assim, o nosso aluno com altas habilidades de superdotação, ele pode apresentar habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e a criatividade na linguagem, na lógico-matemática, na sinestésica corporal, na musical, na espacial, na intrapessoal, na interpessoal ou na naturalista, né? Então, a gente parte desse entendimento de superdotação para entender que a nossa inteligência, que a inteligência, ela não é só linguística e lógico-matemática, que foi o que por muito tempo foi valorizado dentro dos testes de inteligência, né? Então, quando nós falamos assim, um aluno com uma habilidade acima da média musical, sim, a área musical, ela é e pode ser considerada uma área de superdotação. Por quê? Aí a gente relaciona, né, o que o Gardner traz a respeito das inteligências múltiplas, que são vinculadas a diferentes áreas, né? Então, a musical sendo uma delas, e aqueles indicadores onde nós vamos perceber a superdotação naquela inteligência. Então, aqueles 3 anéis, percebendo-se, então, a frequência, a duração, a intensidade desses traços nessa relação com as áreas. Mais ou menos essa relação que a gente pode fazer. Uhum. A Cláudia, nossa tutora, ela está com um questionamento aqui, que vai ser o último da nossa noite, a professora Tati vai encerrar com esse fechamento. Ela queria que tu falasse um pouquinho do sofrimento de que muitos alunos passam quando não são diagnosticados. Pois é, essa é uma pergunta super importante, né, Cláudia? O quanto a não identificação, ela pode, sim, causar para muitas pessoas um sofrimento, uma dificuldade de auto-reconhecimento e de entendimento, né? Por quê? Porque por muitas vezes, e aqui nós já ouvimos isso de vários alunos, né? Eles nos diziam assim, agora eu entendo por que eu me sentia diferente dos demais, que eu não era compreendido quando eu estava em sala de aula pelos meus colegas, pelos meus professores. Então, essa não identificação, ela pode sim trazer para o aluno, né, isso de se sentir fora da caixa, né, eu que sou diferente, né, e aí quando a gente consegue nomear no sentido de não supervalorizar, não é isso, o objetivo da identificação não é supervalorizar, então eu tenho superdotação, mas conhecendo essas características, promover, então, espaços de estimulação, de atendimento, seja na escola ou fora da escola, ou no atendimento educacional especializado, ou em projetos onde eu consiga expor aquilo que eu realmente penso, aquilo que eu realmente entendo, aquilo que faz parte da minha forma de pensar. E esse sujeito, ele não está querendo, talvez em alguns momentos a gente vai pensar, mas ele está querendo se sobressair da turma, ele quer chamar atenção. Não, ele está sendo aquilo que ele é no sentido de questionador, de fazer suas perguntas, de ter às vezes mais dificuldade de trabalhar com grandes grupos, enquanto outros podem ter mais facilidade. Mas esta eu vou destacar, né, a não identificação, ou a identificação tardia, porque a gente tem muitos adultos que estão sendo identificados já na vida adulta, né, essa identificação tardia pode trazer para esse aluno vários sofrimentos e que a gente deseja evitar. E por isso, né, vou encerrar destacando isso, né, e por isso
a importância do nosso trabalho como professores. Eu acredito muito no potencial nosso de professores, tanto no reconhecimento, no processo de identificação e no atendimento desses alunos. Porque se nós não levantarmos uma bandeirinha lá na nossa escola, né, onde estão os nossos alunos com altas habilidades na nossa instituição, que praticamente inexistem, né? Por que essa invisibilidade? Porque talvez nós, né, não temos ainda, não estamos tendo ainda a capacidade de reconhecer esses alunos dentro da escola e promover espaços de aprendizagem ricos para eles, antes que eles saiam da escola, antes que eles entrem em sofrimento, antes que eles sejam os alunos rebeldes, aqueles alunos que vão criar estratégias aí não positivas para o contexto escolar, que não é o que a gente deseja, né? Às vezes eu penso assim, Tati, ó, esse é mais fácil o professor não identificar, porque eu acho que muitas vezes ele tem medo de não saber como proceder com este aluno, né? Que é, né, altas habilidades, parece que assusta, né? Então eu vejo que muitas vezes a dificuldade então fica no invisível, né? Melhor assim, ele se encaixa com todos os outros da mesma forma. Eu vejo E assim, Carmen, muito aquele medo assim, poxa, se ele tem altas habilidades, ele vai ser bom em tudo, então para que precisa de mim, professor? Ou né? então assim, ó, o que eu vou fazer para dar conta desta criança, né? Eu tenho que dar conta, né, como dos outros 20, os outros 10, eu tenho que dar conta. Eu acho que é um certo medo, né, desta identificação. E aí entra realmente, né? Nós entendemos que esse aluno, sim, ele vai ter algumas facilidades, mas ele também precisa de um apoio, ele também precisa da mediação do professor para a sua aprendizagem. Então, se ele está questionando o professor, ele não está colocando você à prova, ele não está colocando o professor à prova, ele está querendo mais, ele está mostrando daquela maneira que muitas vezes incomoda o professor, quando aquele aluno pergunta demais, quando ele coloca, né, parece sob pressão, bem assim, né? Ele não está querendo me colocar realmente à prova, mas ele está querendo saber mais. E como que nós podemos promover esses espaços para esse aluno? Permitindo que ele pesquise, promovendo ambientes de pesquisa, de estudo, mas isso não necessariamente quer dizer que eu não tenho uma função. O professor continua tendo o seu olhar de mediador dessa aprendizagem. E por isso que o Renzulli traz, agora num dos últimos textos dele, de 2014, ele escreve que o professor do aluno com altas habilidades, ele precisa sair um pouquinho da sua caixinha, né? Ele precisa ter um olhar mais flexível, um olhar mais aberto a diferentes metodologias, e que aquela prática tradicional nem sempre vai ser agradável para esse aluno. Assim como para os outros também nem sempre vai ser, né? Então vamos pensar que uma prática tradicional, assim como para os alunos, os outros 30, também nem sempre né, é favorável para esse aluno com altas habilidades, talvez vai ser um pouquinho pior. Então, se ele conseguir ter um olhar mais flexível, pensar em diferentes metodologias, diferentes formas de organização desse ensino, nós estamos favorecendo a todos os nossos alunos, inclusive o aluno com altas habilidades. Então, tudo que nós formos pensar para esse público, nós certamente estamos também favorecendo os demais. Os outros. Os demais alunos da escola, né? E são todos os nossos públicos da inclusão, né? Que são todos dentro das suas diferenças na escola. Ótimo. Então, nós encerramos este encontro maravilhoso, muitos elogios, professora Tatiane, o pessoal agradecendo, com essa reflexão final, tá? Todas as cursistas podem continuar enviando suas dúvidas para suas tutoras, que serão encaminhadas para a professora Tatiane, e, né, na medida do possível, ela vai responder os outros questionamentos que poderão surgir ainda até o final do módulo. Isso, então eu agradeço, né? encerrando, professora Carmen, então eu agradeço
a possibilidade de estar aqui com vocês hoje, outras dúvidas que podem surgir a respeito do tema, né, a partir da leitura, nos chats, né, nas aulas que eu tenho com as tutoras também, me encaminhem, as tutoras já sabem, né, qualquer dúvida elas podem me encaminhar, que eu vou responder com toda atenção para todos vocês. E deem atenção também às atividades que estão previstas lá no andamento do módulo, né, nós temos 2 atividades bem possíveis de realização dentro do tempo previsto, então, estou à disposição em caso de qualquer dúvida. Obrigada, pessoal. Boa noite, então. Encerramos aqui o nosso encontro.